Olá, no nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre o fim do Ministério da Cultura e as consequências. Assunto tão importante para nós, cidadãs e cidadãos brasileiros. A gente precisa de falar sobre a nossa cultura, né, gente? Falar do que está acontecendo e, quem sabe, sobre perspectivas futuras. Quem vai conversar com a gente sobre isso é o cientista político e professor Rafael Moreira. Se você ainda não conhece o canal, eu te convido a entrar, assistir todo esse conteúdo que a gente está postando aqui todo domingo com os bate-papos, com convidados que vêm tecendo uma prosa boa com assuntos que vão desde as artes ao nosso existir, abrindo reflexões para este corpo que merece existir na sua plenitude, na sua totalidade expressiva, corpo presente, porque somos corpo-luz. Então, eu também te convido a entrar, a dar o like, a se inscrever, apertar o sininho, porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificado. Se você já fez isso, já se inscreveu, curte, comenta, compartilha com os amigos, eu te agradeço. O seu comentário é muito importante para eu saber o que você está achando, se esse conteúdo está sendo importante para você. Então, sejam todas e todos muito bem-vindos ao canal Corpo Luz. Não saiam daí porque a gente está voltando. Gente, quem está aqui no nosso bate-papo hoje é o cientista político e professor Rafael Moreira. Rafael é doutor, mestre em ciência política, bacharel e licenciado em ciências sociais, tudo pela USP, pesquisador associado do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da USP e do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, comentarista político dos veículos de comunicação da Baixada Santista, onde ele mora. Rafael, um prazer ter te conhecido, poder ter você aqui. Muito obrigada pela presença e seja muito bem-vindo ao canal Corpo Luz. Obrigado, Mônica. Eu que agradeço. Para mim tem sido um prazer o tanto de gente que eu tenho conhecido para trocar ideias, recentemente por conta do livro. Enfim, obrigado pela apresentação e um prazer. Fico à disposição para o nosso papo. Ah, que bom. Eu vou te convidar a gente fazer uma audiodescrição para quem está nos ouvindo. Você topa? Claro, sem problemas. Então, vamos lá. Eu sou um homem que você conhece como branco. Eu estou com barba, rala, óculos. Estou com fone de ouvido preto. Ao meu fundo tem uma parede branca e eu estou usando uma camiseta rosa. E acho que talvez esteja aparecendo a pontinha de um quadro aqui, um quadro de moldura branca e há uma foto em branco e preto atrás de mim. Eu sou Mônica Tavares, mulher negra, da pele marrom. Estou vestindo uma blusa de manga curta, na cor terra, bonina, assim. E tenho meu cabelo preso de um lado só, cacheado, abaixo dos ombros. Estou usando uns brincos, assim, pendurados em formato triangular, da cor verde. Levemente maquiada, com um batom também terra. Atrás de mim tem uma estante de livros e a logo do canal Corpo Luz. Rafael, antes da gente entrar, né, gente, no nosso tema, que é sobre o livro, gente, do Rafael, O Fim do Ministério da Cultura, reflexões sobre as políticas públicas culturais na era pós-MINC, um assunto de extrema importância para nós. Eu conheci o Rafael e esse livro num grupo que a gente faz parte na internet, e foi uma surpresa quando eu vi esse livro sendo anunciado. E aí agora o Rafael está aqui para falar dele e de tudo mais. Mas antes, para a gente entender até como ele chegou até aqui um pouco, Rafael, fala para a gente quem que é o Rafael, assim, uma breve trajetória. Quem que é o Rafael? Quem que é o Rafael? Vamos lá. Eu sou cientista político de formação e atualmente atuo como professor de filosofia e de sociologia do ensino médio numa escola particular aqui de Santos. E como é que eu cheguei nisso? Como é que eu cheguei, enfim, a esse livro também? Eu cresci aqui em Santos, eu passei boa parte da minha vida aqui, passei na USP em 2007, depois de várias e várias tentativas de FUVEST, consegui passar no curso de Ciências Sociais. Então, fiz boa parte da minha trajetória lá. Foram, se eu não me engano, acho que 12 anos ininterruptos de Universidade de São Paulo.
Comecei lá fazendo meu bacharelado em Ciências Sociais, uma parte do bacharelado eu fiz na Universidade Autônoma de Barcelona, depois eu emendei direto a licenciatura também em Ciências Sociais. Enquanto eu estava fazendo a licenciatura, eu prestei um mestrado no Departamento de Ciência Política e passei. E enquanto eu estava fazendo o mestrado, eu prestei o doutorado no Departamento de Ciência Política e também passei. Então, acabei emendando uma coisa na outra, aí, enfim, uma loucura. No meio disso tudo, eu passei a fazer pesquisa associada a diferentes grupos, né, a diferentes núcleos. Eu primeiro passei pela antropologia urbana também, uma pesquisa totalmente diferente daquilo que eu fui fazer depois, pesquisando a ocupação da reitoria da USP, sob o ponto de vista antropológico. Depois que eu ingressei mais de vez na ciência política, principalmente no NUPS, eu tinha uma linha de pesquisa ligada à sociologia política, onde eu tentava entender um pouco as mudanças no perfil dos deputados federais brasileiros. Depois do meu mestrado e meu doutorado, eu fui para uma outra linha de pesquisa e minha tese tratou, olha só, que diferença em relação a MINC, etc. Eu pesquisei ali a trajetória, a história interna do PMDB e o que levou eles ao papel que eles passaram a cumprir no sistema partidário brasileiro, não lançando um candidato próprio, mas sempre tendo grandes bancadas. Eu queria tentar entender um pouco como é que isso aconteceu ao longo da história. E como é que eu fui parar nesse livro e escrever sobre políticas culturais? Assim que eu acabei meu doutorado, o Lincoln, que é jornalista e é coautor desse livro comigo, me escreveu. Eu não estava nem no Brasil, eu estava do outro lado do mundo, literalmente do outro lado, que eu estava no sul da Austrália na época. E ele me escreveu, me sugerindo para a gente escrever esse projeto juntos, uma ideia que ele tinha tido, etc. E esse edital é um edital, inclusive, é parte de uma política pública cultural aqui do município de Santos, um edital de fomento à cultura e projetos independentes. A gente venceu esse edital. No ano seguinte, atrasou um pouco, justamente por conta da pandemia, isso inclusive impactou no livro, nas análises que a gente fez, mas a partir do momento que a gente foi pago, a gente conseguiu escrever esse livro, e assim chegamos ao livro, enfim, e depois eu falo um pouco mais sobre o próprio livro em si. Mas é mais ou menos isso, eu sou o Rafael, é isso que eu falo. Bom, a gente é multifacetado, né? Eu não sou apenas cientista político, eu tenho uma vida, tá? Eu remo, eu ando de skate, enfim, eu tenho minha vida pessoal, tal, também, além disso tudo. Tá? Sim. Então, mas assim, qual foi a motivação? Por que falar do Ministério da Cultura? Uhum. A nossa ideia principal na hora de começar a escrever o livro era deixar um registro histórico para as futuras gerações sobre o impacto que o governo Bolsonaro teve sobre as políticas culturais do nosso país. Então, quando a gente propôs o projeto, era começo de 2019 ainda, e o resultado só ia sair no final daquele ano, a gente sabia o edital. A ideia era analisar primeiro qual foi o impacto de um ano sem a existência do MINC para quem trabalha no setor cultural no Brasil. Por conta do atraso que teve, por conta da pandemia, a gente acabou incorporando mais alguns elementos, e para além de deixar esse registro histórico para as futuras gerações, a nossa ideia também era dar uma certa representatividade, dar voz às pessoas que foram impactadas justamente por essa medida. Então, para além da nossa análise, metade do livro é uma análise nossa, reconstruindo a história do MINC, as políticas públicas que ele tem, o seu financiamento, estrutura interna, etc. A outra metade contém 10 entrevistas com paridade racial e paridade de gênero, com pessoas que representassem diferentes segmentos artísticos, culturais do nosso país, lógico, dentro das limitações do trabalho que a gente teve, dentro das limitações que a pandemia também nos impôs, de certa forma, para que essas pessoas tivessem voz e elas mesmas dissessem como é que a extinção do MINC impactou o cotidiano delas. Então, a nossa ideia foi cobrir o máximo de áreas que fossem possíveis, e pessoas também dos perfis mais variados. Então, a gente tem entre as entrevistadas desde da mestra Joana, que é uma mestra, é a primeira mulher a ser mestra de uma nação de Maracatu, lá da periferia de Recife, até Juca Ferreira, que foi ministro da Cultura, esteve à frente de uma das gestões que é uma das mais elogiadas no Ministério, ao lado de Gilberto Gil, durante o governo Lula. Então, nossa ideia era mais ou menos essa, além de deixar um registro histórico, também dar representatividade e voz para aquelas pessoas que foram impactadas pelo segmento cultural, e tudo isso de uma maneira acessível, Então, para quem já teve acesso ao livro, para quem leu o livro, a nossa ideia foi fazer algo que se distanciasse um pouco do jargão acadêmico e tal. É uma leitura fácil, acessível, onde qualquer pessoa, mesmo que não tenha familiaridade com o meio acadêmico, ou mesmo com o segmento cultural, pudesse entender um pouco a dimensão que teve essa medida do governo Bolsonaro logo no seu primeiro dia, inclusive. Uhum. Sim, eu já estou entrando nas entrevistas e realmente a linguagem é muito gostosa, acessível, e é muito bom, viu, gente, o livro. E eu vou perguntar para você, o Rafael, agora, assim, como que foi esse processo de execução desse projeto, sabe? Uhum. Foi bastante difícil, sendo bem sincero, Mônica. Bom, a escrita de um livro nunca é fácil, A escrita de um livro
sobre um tema tal como esse, e durante a pandemia, você imagina a dificuldade que a gente teve, né? Então, boa parte do livro foi escrito ainda antes de ter a vacina no nosso país, então era um momento onde muita gente estava adoecendo, eu peguei a Covid, fiquei bem mal e tal. A gente foi perdendo muita gente querida durante aquele período, eu também perdi muita gente querida e muito próxima. A gente tentava, de certa forma, canalizar um pouco a angústia que a gente estava vivendo naquele momento para a escrita. Então, por mais que tinha toda essa dificuldade, a gente fez o que foi possível para deixar registrado na história tudo isso que a gente está vivendo no nosso país. Então, não foi nada fácil, e também não foi nada fácil a parte das entrevistas, né? Porque se por um lado a pandemia, né, permitiu que a gente tivesse acesso a algumas ferramentas tecnológicas, tal como essa, né, se fosse antes da pandemia, a gente não estaria conseguindo fazer essa live, por exemplo, essa entrevista, esse bate-papo, enfim, esse modelo aqui de conversa, a pandemia permitiu que a gente conseguisse, por meio dessas ferramentas, acessar pessoas que seria muito difícil acessar. Mas, ao mesmo tempo, isso também nos impôs algumas dificuldades, né? A própria mestra Joana, por exemplo, reside numa região periférica de Recife, com uma conexão de internet bastante difícil. Então, foi difícil conseguir contactar ela, fazer entrevista, e foi muito difícil, particularmente, fazer as entrevistas com as mulheres do livro. A gente queria que tivesse essa paridade, mas a gente sabe que há uma sobrecarga no trabalho das mulheres, que já é histórica, né, por conta da divisão sexual do trabalho, e que se acirrou ainda mais durante a pandemia. Então, as mulheres já eram sobrecarregadas, passaram a ser ainda mais sobrecarregadas durante a pandemia, então era muito difícil a gente também ter um certo tato de conseguir remarcar entrevistas quando fosse necessário, etc., para que a gente pudesse dar voz para essas mulheres que foram impactadas pela pandemia e também pela extinção do Ministério. Então, não foi um processo fácil, assim, sendo bem sincero, foi bastante difícil. A reta final também do projeto foi um pouco difícil por conta de, enfim, a gente conseguir editar o livro da maneira que a gente queria, a publicação, o lançamento acabou sendo adiado, porque aí veio o pico da Ômicron, quando a coisa estava parecendo que estava mais tranquila e tal. Depois a gente conseguiu tocar um pouco melhor as coisas, a divulgação começou a dar super certo, fora algumas divulgações indiretas, que a gente pode falar aqui também, o secretário nacional da Lei Rouanet do governo Bolsonaro, tweetando lá, metendo pau no livro, também ajudou bastante assim, na divulgação. Que bom! Ser elogiado, ser criticado por essas pessoas é um elogio, né, pra gente, enfim. Então foi isso, assim, o processo não foi fácil, mas no final a gente ficou bastante feliz com o resultado, assim, sendo bem sincero. Então, assim, sem querer dar spoiler, né? Porque eu acho que o livro merece ser lido mesmo, porque realmente ele é muito bacana, parabéns. E Obrigado. fala pra gente, se você puder, sobre cada entrevistado, assim, um pouquinho do que você viu da fala deles, que você achou significativo, só para a gente ter uma noção assim, do tema de cada um, o que cada um abordou. O Matheus Sartori, ele foi secretário de Cultura de um município aqui no interior de São Paulo, e acabou atravessando gestões bastante diferentes, né, do Ministério da Cultura. Então, ele pegou o governo Dilma, o governo Temer, e depois a própria extinção do Ministério com o governo Bolsonaro. Ele trouxe, entre as reflexões que ele trouxe, eu lembro de uma que foi bastante legal, porque toda aquela retórica de ataque à Lei Rouanet por parte do governo Bolsonaro teve desdobramentos em nível municipal que a gente não imaginava. Então, sem querer dar muito spoiler, mas falando um pouco do que ele fez, né, o que ele teve que fazer enquanto secretário municipal de Cultura, depois da eleição do Bolsonaro, ele teve que fazer uma grande reunião entre o empresariado da cidade, artistas, etc., com contadores, para explicar para eles que, olha, essa lei de fomento municipal que a gente tem não é a Lei Rouanet, isso aqui é uma outra coisa. Porque eles estavam com medo, os empresários da cidade estavam com medo de continuar fomentando, né, a cultura municipal, e parece ser um empresariado que é bastante ativo na cidade dele, e tiveram que chegar a esse ponto de sentar e fazer uma explicação, ali, uma roda de conversa com eles para falar que ponto chegou. Mas esse é o tipo justamente assim de leitura que a gente nem imagina na hora de fazer uma pesquisa tal como essa, e que a gente só consegue captar por meio das entrevistas, né? Se não fosse entrevista, a gente nem ficaria sabendo desse tipo de coisa. Então, vamos lá. A próxima é Antônia Moura. A Antônia teve uma participação bastante interessante num projeto a respeito do fandango, que é um ritmo caiçara marcante da população caiçara do litoral de São Paulo, litoral do Paraná. E ela contou um pouco o impacto que teve a extinção do Ministério diretamente no IFAM. Ela não chegou a participar diretamente, mas ela acompanhou bastante o processo da transformação no fandango num patrimônio histórico imaterial do nosso país. Então, sem querer dar muito spoiler, ela dá um insight muito bom assim, sobre o impacto que o IFAM teve. Ótimo. Claudinei Roberto da Silva. Claudinei.
Claudinei, um artista muito legal aqui de São Paulo. Eu tive um prazer assim de conhecer ele por meio desse projeto. É um artista negro aqui de São Paulo, artista visual, e ele coloca em discussão uma questão muito interessante que a gente debate na ciência política, e ele também debate por meio da arte dele, que é o quanto os processos de redução da desigualdade, talvez no nosso país, mas para além dele, transformaram muito... enfim, não foi um processo de transformação social que levou à formação de novos cidadãos, mas sim de novos consumidores. Foi um processo que foi um pouco politizado e que, segundo ele, acabou tendo seu impacto na cultura e nas artes também. Ele mostra como talvez a gente esteja vivendo um contraponto no momento atual, com artistas, sobretudo do rap, do funk, fazendo letras que vão contra o governo atual, e foi um insight legal, porque, enfim, é um assunto que eu gosto também, então a gente ficou um bom tempo trocando ideias sobre isso. Próxima entrevistada é Luciara Ribeiro. Luciara é uma curadora independente aqui de São Paulo. Ela tem uma trajetória de vida, enfim, bastante difícil. Ela é moradora da periferia de São Paulo e ela foi formada na primeira turma de História da Arte, na primeira turma de graduação e na primeira turma de pós-graduação da História da Arte da Unifesp. E curadora independente, e ela é uma mulher negra, ela trouxe umas reflexões muito legais sobre o Sérgio Camargo, que está à frente aí da Fundação Palmares, e que tem ganhado as manchetes praticamente toda semana, com declarações polêmicas e tal. Ela fez um contraponto bem legal, assim, a ele, dando inclusive uma cutucada, assim, na gente, tal, na entrevista, uma cutucada bem feita, assim, acadêmica e tal, e que a gente fez questão, inclusive, de manter no livro, que foi um insight muito bom que ela teve. Vamos lá, próximo. José Virgílio Leal. José Virgílio é uma figura bastante conhecida aqui em Santos e também na Baixada Santista, que ele preside o Instituto Arte no DIC. Arte no DIC é um instituto que fomenta a música, dá uma série de oficinas e fica na região de menor IDH aqui da nossa cidade, que coincidentemente ou não, obviamente, não é coincidentemente, onde está a maior favela subpalafitas do nosso país. Ela fica aqui em Santos e ele está à frente desse instituto há muito tempo, desde a sua fundação, salvo engano, e ele fala um pouco do impacto da extinção do Ministério nos pontos de cultura, porque o instituto era um ponto de cultura, e ele fala também um pouco sobre a despolitização de alguns setores, inclusive culturais, né, que muitas vezes chegaram até o ponto de apoiar o governo Bolsonaro, ainda que aquilo que ele defendia iria impactar diretamente naquilo que dá o ganha-pão dessas pessoas. Então, ele dá uma cutucada também em algumas pessoas do segmento cultural, mas uma cutucada muito bem feita. Assim, tal. E ele era muito próximo, ele é amigo pessoal, tanto do Gilberto Gil quanto do Juca Ferreira, ele é baiano e tal. Então, ele conta um pouco dos bastidores também da relação deles três. Vamos lá. Mestra Joana d'Arc. Mestra Joana d'Arc, como eu falei, Mestra Joana, primeira mulher que está à frente de uma nação de Maracatu, lá da periferia de Recife, e ela fala um pouco sobre os processos que o meio musical, artístico, cultural vinham atravessando antes da chegada do governo Bolsonaro, mas que, de certa forma, talvez, segundo ela, não tenham sido interrompidos. E entre esses processos está o empoderamento das mulheres, né? E ela, acho que, inclusive, está na frente de uma nação de Maracatu, é parte disso, é a expressão máxima disso. E ela conta um pouco como é que o momento em que o país vivia e vive nesse momento se refletiu, inclusive, nas letras de músicas da nação e dos cortejos que eles têm levado adiante lá na periferia de Recife. Também uma reflexão muito bacana, assim, ela mandou muito bem. João Brant. João Brant. João foi meu colega, não sei se de mestrado, de doutorado ou se apenas de doutorado, mas a gente era próximo do Departamento de Ciência Política da USP, e o João olha só, o João era secretário executivo do Ministério da Cultura quando aconteceu o golpe contra Dilma Rousseff em 2016. Então, ele conta um pouco dos bastidores daquele momento, daquele dia, o que ele teve que fazer e tal, porque da noite para o dia, simplesmente o cargo que ele exercia deixou de existir. Então, você imagina, e ele não tinha nem acesso mais ao prédio, né, da noite para o dia. Assim, tal. Então, ele conta um pouco como é que foi aquele processo e ele traz umas reflexões legais para o futuro mesmo, assim, né? Até que ponto a gente deveria apenas lutar pela reestruturação do Ministério, né? Ele argumenta que a gente deveria ir muito além disso, e uma reflexão muito boa também, tal, que, enfim, também recomendo que vocês ouçam o que ele tem a dizer, que ele é uma pessoa de bastante peso no setor audiovisual brasileiro. Gilma Rosafa. Gilma Rosafa. A Gilma está à frente de uma organização da sociedade civil da periferia de Osasco, só me engano. Agora não lembro se é Guarulhos ou Osasco. É uma cidade na região de São Paulo, uma das duas. Ela está à frente dessa OSC, também de um ponto de cultura,
e ela, um ponto de cultura, inclusive, que leva o nome dela, que foi brutalmente assassinada por um crime que aconteceu na cidade dela, tal. A OSC leva o nome dela e o ponto de cultura também, antes disso, já tinha sido batizado em homenagem à filha dela. E ela conta um pouco sobre o quanto a existência desse ponto de cultura teve um papel central na organização daquela comunidade. Então, da vivência das pessoas e como é que eles também foram impactados pela pandemia, né? Ela fala como é que a gente teve que se adaptar no momento em que a pandemia chega, tudo tem que ser fechado e algumas pessoas dependiam diretamente do espaço que a gente tinha, das aulas que a gente oferecia para a comunidade, para manter a sanidade mental delas, idosos e tal. E ela conta um pouco como é que foi se adaptar durante todo esse processo, também se adaptar à extinção do Ministério. Também uma entrevista muito boa, todas foram muito boas, né? Todas a gente gostou bastante, assim, não tem nenhuma que não tenha sido tão legal. Bárbara Rodarte. A Bárbara é um quadro bastante técnico aqui do estado de São Paulo, participou de uma série de processos de fomento e também de conscientização sobre o Plano Nacional de Cultura, Sistema Nacional de Cultura e tal. Então, acabou sendo uma entrevista bastante técnica que ajuda a esclarecer um pouco as pessoas sobre esses termos e também sobre a dimensão que as políticas culturais têm, tanto no nosso estado quanto no nosso país em nível municipal. Acho que ela traz reflexões boas nesse sentido, para quem quer entender melhor o que é a política cultural do nosso país. E, para fechar, Juca Ferreira. Que também, Nossa, fala. Que também foi secretário de Cultura aqui. Também. É verdade, ele foi aí também, né? É verdade, na gestão do Calil, é isso, salvo engano? Sim. Ele é um cara, assim, espetacular, eu nunca tinha conseguido trocar ideia com ele, e desde então a gente tem trocado uma figurinha ou outra, assim, porque ele é uma figura historicamente de bastante peso no Ministério da Cultura durante a sua existência, né? Cada gestão deixou a sua marca no Ministério da Cultura enquanto ele existiu, mesmo a gente concordando ou não com a visão de cultura que aquelas pessoas que estiveram à frente dele e passaram por ali, o Juca tem uma perspectiva bastante interessante, muito próxima do Gil, né, de fomento à cultura num ponto de vista de baixo para cima, né? Não é o Estado vai cumprir o seu papel, o governo federal vai cumprir o seu papel, mas esse papel justamente vai ser de fomentar a cultura de baixo para cima, ou pelo menos contribuir para que haja uma estruturação maior de baixo para cima. Então, ele traz reflexões. Ele é sociólogo, né? Para além de participar das políticas culturais do nosso país, ele tem uma formação em sociologia, enfim, um cara inteligentíssimo. E ele é a entrevista que fecha o nosso livro, né? Enfim, é a pessoa que esteve à frente do Ministério num período muito importante da nossa história. Lógico, tinha que ter ali um espaço para ele comentar com a gente um pouco o que ele achou da extinção do Ministério, sobre o momento atual que o nosso país vive. Acho que eu não esqueci de ninguém, né? Acho que foi não, isso. Tá todo mundo aí, os 10. Os 10 estão aí. Pô, tô com a memória boa ainda, a gente faz mais de ano. Tá faz bom. mais de ano que a gente escreveu o livro, a memória tá boa aqui. Tá. E também você teve um envolvimento, né? E quando a gente se envolve, a coisa fica, né? Fica na memória. O Rafael, então, pensando sobre isso, né? Dessa coisa de extinguir, retirar, acabar, destruir com o Ministério da Cultura, isso já aconteceu também em governos anteriores, né? A gente teve uma vez com o Collor, né? Que aconteceu isso. Depois, quando o Temer entra com o golpe, ele também faz isso, mas depois de tanta manifestação das ocupações, no mesmo mês, que foi maio de 2016, né, o Ministério volta. Aí agora, com este governo atual, o Ministério da Cultura se alia ao Ministério do Esporte e do Desenvolvimento Social, formando o Ministério da Cidadania, para logo em seguida, na posse, ele ser extinto e virar uma Secretaria Especial de Cultura, né? Então, aqui, o que você acha que, assim, fala para a gente o que aconteceu a partir daí, o que foi, assim, quais foram as mudanças mais significativas com isso? Então, vamos lá. Primeiro, só para reconstruir um pouco historicamente, o que foram essas outras tentativas de extinção do Ministério, né? Você pontuou muito bem a questão do governo Temer, né? A primeira tentativa foi ali no governo Collor, né? Enfim, uma conjuntura de ascenso neoliberal, mas uma medida que foi revertida um pouco depois, logo que ele sofre o impeachment. O governo Temer, ele tenta extinguir também o Ministério, mas o movimento cultural tem uma força de organização muito grande, um caldo de cultura muito forte, consegue pressionar o mesmo governo dele, né, sendo o governo que foi, etc., a retroceder naquela medida, mas o governo atual, enfim, respaldado até pelas urnas, né, a gente tem que lembrar isso, Jair Bolsonaro foi eleito, né, por milhões e milhões de pessoas e tal,
e entre as duas propostas que ele tinha, uma delas era a área da cultura, era a extinção do ministério, e outra é o combate à Lei Rouanet, ele levou adiante aquilo que ele tinha prometido, né, infelizmente. Agora, qual é o impacto disso? Né? A partir do momento que você retira aquele ministério, ou melhor, rebaixa ele para uma condição de secretaria, você tira a legitimidade daquela área das políticas públicas, inclusive para pleitear uma fatia maior do orçamento. O orçamento da área da cultura sempre foi pequeno, e sempre foi muito criticado, inclusive, por ser pequeno. Né? Todo mundo que passou pelo cargo de ministério pedia e pleiteava por maior repasse de verbas, etc. Mas, ainda que a verba fosse pouca, se tocavam políticas públicas culturais, enfim, de impacto enorme, né, para qualquer pessoa que era ligada à área da cultura. A partir do momento que você extingue o ministério, você perde legitimidade, inclusive para barganhar uma parcela maior do orçamento na hora de fazer o fatiamento. Ali, ok, isso aqui vai para a educação, isso aqui vai para a cultura. Se você está numa subsecretaria, você tem muito menos peso para barganhar um aumento do seu orçamento. E, para além disso, as pessoas que são ligadas àquela área, elas não se sentem mais representadas, né? O sinal, né, a mensagem que o governo federal passa para todo mundo que ou consome cultura ou trabalha no segmento cultural é que, a partir do momento, aquela área importa menos para o Brasil. É basicamente isso. E imagina essa mensagem sendo passada para um país tal como o nosso, tem uma pluralidade enorme, tem uma riqueza cultural, que inclusive é fonte de turismo no nosso país. Né? Imagina o recado que você passa. Né? Isso tem um impacto enorme, inclusive, para as pessoas que trabalham no segmento cultural, ainda mais depois quando chega uma pandemia. Né? Lógico, ninguém previa que uma pandemia viria pela frente, mas o impacto já era sentido no segmento cultural, e quando a pandemia chega, ele se acirra ainda, inclusive porque você não tem um ministério ali para levar adiante políticas públicas que te dessem um mínimo de condição de vida. Né, teve que ir lá a oposição, dentro da Câmara, se organizar e passar a Lei Aldir Blanc, contando com a participação do segmento cultural, para que quem depende, quem vive da cultura, conseguisse se manter. Porque você não teve em nenhum momento um apoio de uma secretaria para isso. Né? Se você tivesse um ministério, seria até mais fácil de pressionar. Mas com uma secretaria, enfim, a coisa é bastante tensa. Enfim, tentei resumir bastante aqui qual o impacto disso, mas, enfim, resumindo, é trágico. Né? É trágico tanto para quem vive da cultura, quanto para quem admira, respeita e também consome a cultura do nosso país. Rafael, eu vou pedir para você fazer assim, para falar um pouco sobre essa relação da extinção do Ministério da Cultura com esse processo de desmonte das políticas do setor e da perseguição da classe artística nacional. Assim, você já começou a falar um pouco sobre isso, mas isso acho que tem um peso mais, você, né, fala um pouco mais disso no seu livro, né? Tá. Então, para além desse desmonte, né, que vem de baixo para cima, estão em curso, já desde antes mesmo do governo Bolsonaro, alguns outros processos que a gente acha, processos sociais, aí são esses, que a gente achou importante pontuar no livro. Né? E um desses processos é a perseguição à classe artística cultural no nosso país. A gente, inclusive, cita e lista alguns episódios que a gente achou importante serem listados, que eles fazem parte de toda uma estratégia, sobretudo de governos de extrema-direita no mundo, no momento atual, de perseguição a setores que seriam críticos a esses governos. Né? Então, como é que se dá essa perseguição? Ou você fomenta a sua base de apoio, movimentos sociais do campo da direita ou da extrema-direita, ou mesmo seus seguidores, a atacar as manifestações culturais que vão ser críticas a você, ou então você usa de mecanismos institucionais mesmo, de censura ou de autocensura. Né? Então, todo mundo aqui lembra de episódios tal como o Queer Museu, lá de Porto Alegre, que acabou não conseguindo levar a exposição adiante, aquela situação na Bienal do Rio. Exato, aquela situação também na Bienal do Rio de Janeiro, onde havia em exposição um beijo gay num gibi, que o Crivella tentou, enfim, recolher todos os gibis e tal. Esse tipo de situação que a gente pontua no livro. Para além daqueles editais de fomento à cultura, que já na hora de serem liberados e tornados públicos, já reduzem também o alcance que eles vão ter, enfim, o tamanho do público, o tamanho da dimensão que eles vão ter, e adotam mecanismos de censura também, que muitas vezes não são explícitos. Né? Então, você, por exemplo, ter um festival de jazz pela democracia no interior da Bahia, e você corta o financiamento dele. Então, enfim, você está deixando claro ali que você não é pró-democracia, né? Quando você corta a verba de uma manifestação cultural que vai falar sobre democracia. Enfim, só para resumir um pouco, esses processos que estão rolando, que vão muito além da extinção do Ministério, que já estavam em curso até mesmo antes do governo Bolsonaro, e que a gente achou importante pontuar no nosso livro também.
Eu venho conversando aqui nos bate-papos e com pessoas que também estão refletindo sobre isso tudo. Quando vai cortando tudo isso, vai atingir um objetivo que não é o democrático, né? E acabar com a cultura, é acabar com a nossa identidade, é acabar com o pensamento crítico, é acabar com a população falando e achando e pensando. Eu acho que tem também toda Uma construção, assim, uma nesse sentido. construção atrás disso. Mas, falando nesse cenário todo, como que você acha que fica tudo isso com relação à política nacional e internacional? Internacionalmente, né, a ascensão do governo Bolsonaro e essa perseguição, ela se insere num processo mais amplo que está em curso já há algum tempo, de ascensão de lideranças que são antidemocráticas por meio de vias democráticas, né? Então, é um Donald Trump nos Estados Unidos, Rodrigo Duterte nas Filipinas, Jair Bolsonaro aqui no Brasil, Erdogan, enfim, há uma série de lideranças que estão ascendendo o mundo afora, que são do campo da extrema-direita e que têm promovido a perseguição a manifestações culturais do seu país, justamente por saberem que vão ser segmentos que vão ser críticos. Né? Esse é o papel da cultura, né? Fomentar a reflexão, um dos papéis da cultura, né? É fomentar a reflexão crítica nas pessoas que estão ali assistindo aquela peça de teatro, ouvindo aquela música, enfim, participando daquele festival, lendo um determinado livro, exato. Então, essas lideranças sabem disso, sabem que a cultura vai cumprir esse papel, assim como a educação também, a política científica, inclusive, são os grandes alvos aí, né, do governo atual, né? E eu, curiosamente, me insiro em todos eles, né? Porque eu sou cientista, né? Eu estou falando sobre cultura aqui, enfim, sou professor também no momento atual. Então, isso se insere num processo mais amplo que está em curso. Faço parte do seu clube. Também, exato, né? O lance é também a gente, ainda sendo perseguido, ainda sofrendo essa série de censuras, etc., saber encontrar brechas justamente para divulgar isso que está acontecendo no nosso país para o máximo número de pessoas. Então, a gente fazendo esse bate-papo aqui, tal como a gente está fazendo, ou então, no meu caso, escrevendo um livro justamente narrando todo esse processo e deixando esse registro para as futuras gerações, né? Rafael, incêndio da Cinemateca Brasileira, extinção do MINC, momento atual. Bora relacionar, ligar os pontinhos aí, o que você me diga? Claro, vamos lá. Então, o incêndio da Cinemateca, e não apenas o incêndio da Cinemateca, eu acho. Assim, acho que o incêndio do Museu da Língua Portuguesa, que inclusive é anterior mesmo a esse governo, mas a gente acha que todos esses eventos catastróficos para a cultura do nosso país já sinalizavam de que deveria haver uma mudança, ainda que a gente não tivesse tido um governo Temer, um governo Bolsonaro, etc., pelo caminho, que deveria haver uma mudança nas políticas culturais do nosso país. Né? A política cultural deixou de ser prioridade em determinado momento, e o fato desses museus estarem sofrendo com a sua infraestrutura, sofrendo com incêndios, e por meio desses incêndios, a gente, inclusive, perdendo parte do nosso patrimônio, parte da nossa identidade, já sinalizava que deveria haver uma mudança na condução das políticas culturais do nosso país. Esse governo atual representa o auge desse processo, então, como a gente aponta no livro, o fundo do poço, na verdade, desse processo, né, de que algo deve ser repensado, e esse tipo de evento, tal como o incêndio da Cinemateca, já servia como alerta para a gente há muito tempo, né, de que a cultura, num eventual futuro governo, seja lá ele qual for, ela tem que ter um peso maior, porque a cultura é parte da nossa identidade, né? A cultura que faz a gente ser o nosso país, a cultura faz a gente ser Brasil, a cultura faz a gente ser reconhecido lá fora, né? A partir do momento que a pessoa lá fora pensa sobre o Brasil, ela pensa diretamente em manifestações culturais do nosso país que a gente, de certa forma, carrega na gente. Então, essa reorientação tem que ter a partir do próximo governo, independentemente de qual seja, e os governos anteriores já davam sinal que algo deveria ser repensado, independentemente da gente estar atualmente nesse fundo do poço, onde a gente não tem nenhum ministério mais para pleitear essa mudança, né? Rafael, vamos fazer uma ligação entre a extinção do MINC, a Lei Rouanet e as leis de incentivo fiscal? Assim, qual que era o discurso que tem, ou que tinha, ou que tem por trás disso, e como que isso vai influenciar, né, nesses recursos, tanto a nível municipal, estadual e federal? Assim? Primeiro, acho importante pontuar que a Lei Rouanet, mesmo antes de governo Bolsonaro, etc., ela sofria críticas, né, por parte de alguns setores da sociedade, mesmo por segmentos artísticos, né? Então, muitas vezes haviam críticas por conta da concentração dos recursos daqui mais na região do Centro-Sul, ou então pelo fato, não só da Lei Rouanet, mas de editais de cultura em geral,
muitas vezes acabarem privilegiando artistas que já têm um certo renome, acaba deixando de lado artistas populares e tal. E mesmo o modelo de editais, muitas vezes, também era criticado, né? Então, por exemplo, a própria Lei Aldir Blanc, né? Você tinha que fazer um cadastro lá e tudo. Então, se criticava também a forma como a inserção dos artistas nesse tipo de política era conduzida, porque você acabava excluindo, por exemplo, a própria Lei Aldir Blanc, né? Você acabava excluindo uma parcela que não tinha nem acesso à internet, muitas vezes, ou que então não tinha essa habilidade para, enfim, escrever um projeto de pesquisa, etc. Que para quem é acadêmico, né, como nós, é fácil escrever um projeto. Às vezes você passa, enfim, você passa um tempo todo escrever projeto para captar recursos e tal, mas com um artista é um pouco diferente, né? Muitas vezes ele não tem essa prática, ele não tem muitas vezes nem a quem recorrer para ajudar. Então, tanto a Lei Rouanet quanto esses outros editais já eram criticados. A questão é, o governo Bolsonaro, a candidatura do Bolsonaro, melhor dizendo, lá em 2018, ela se ancora num discurso de crítica a senso comum, inclusive para se eleger, né? Então a candidatura dele como um todo era muito baseada em algumas retóricas de senso comum que permeiam a sociedade brasileira, que tem um certo respaldo na sociedade, muitas vezes até por uma falta de um papel de esclarecimento do próprio Ministério sobre como essas políticas são conduzidas, sobre o que é a Lei Rouanet, o que é uma política de isenção fiscal para captação e para fomento à cultura, tal. Então o governo Bolsonaro consegue ascender, consegue se eleger com essas duas únicas propostas, né, de instituição do Ministério e a revisão da Lei Rouanet, baseado nisso, né, essa retórica senso comum, enfim, acaba encontrando, infelizmente, certo respaldo na sociedade também. Né? Então, vamos lembrar o que é que o Ministério da Cultura abraçava ou ainda consegue manter em termos de segmentos, instituições ali dentro? Claro. Vamos lá. Então, quando a gente fala de Ministério da Cultura, a gente tem que sempre levar em conta que o Ministério e mesmo a Secretaria hoje em dia, ela abraça uma série de instituições que também conduzem as políticas públicas da área da cultura no nosso país, mas para cada uma por seu segmento específico. Então, a gente não está falando apenas de um Ministério da Cultura, tem uma série de órgãos ali que fazem parte do Ministério. Então, para listar eles aqui para vocês, inclusive a gente conta um pouco sobre isso no livro. Né? Então, você tem o IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, você tem o IBRAM, que é o órgão responsável pela condução das políticas de museus, você tem a Ancine, ligada à política audiovisual do nosso país, você tem a Fundação Casa Rui Barbosa, você tem a Fundação Cultural Palmares, a Funarte e a Fundação Biblioteca Nacional. Cada uma delas é responsável pela condução de políticas públicas naquele determinado setor. Esses órgãos continuaram existindo depois da extinção do Ministério da Cultura, ainda existem. O problema como alguns desses órgãos, inclusive o governo Bolsonaro também tentou extinguir, mas esses órgãos já tinham uma tradição e uma história muito longa, e ele não conseguiu levar adiante essas medidas. Já que ele não conseguiu, o que ele fez? Uma estratégia que tem sido usada por parte do governo ou você colocar à frente desses órgãos pessoas, e aí não vou nem medir palavras, assim, pessoas que são completamente incompetentes para aquela função que elas foram nomeadas, que não têm a menor ideia do que elas estão fazendo ali, ou então você promover uma alta rotatividade nos cargos que essas pessoas ocupam, para que as políticas não sejam conduzidas. Porque a partir do momento que você nomeia uma pessoa para aquele órgão, leva ali pelo menos uns 6 meses para você sacar um pouco o que você está fazendo ali, né? Qual o orçamento que você está ali manejando, quais as suas responsabilidades, até que ponto aquela política pública pode ser conduzida, ou você talvez está interferindo numa outra área, tem que recuar. Leva tempo. Então, a partir do momento que você promove uma rotatividade, nada anda. Né? Você nomeia uma pessoa, ela fica 3, 4 meses, tira. Você nomeia uma outra, 3, 4 meses, tira. Né? Então, nada anda. A política não é conduzida de nenhuma forma. Ou então, a mesma coisa acontece quando você coloca uma pessoa ali que não tem capacidade para exercer aquele cargo. Às vezes de maneira até intencional, eu acredito. Sabe? São pessoas que são colocadas nesse tipo de cargo porque você sabe que ela não vai trazer resultado nenhum para a política cultural do nosso país. Né? Então, para além do Ministério, tem todos esses órgãos aí que estavam inseridos ali dentro do Ministério, que continuaram existindo, mesmo a partir do momento que ele se torna uma secretaria, mas com essa série de problemas que eu listei aqui. Né? Basta lembrar, né? O Sérgio Camargo, que é quem estava à frente aí da Fundação Palmares, ele está na manchete toda semana, assim, por conta de algo absurdo que ele faz. Toda semana, literalmente, né? Isso não é por acaso, né? Se nomeia uma pessoa que vai conduzir uma política pública sobre a herança dos povos afro-brasileiros que estão presentes no nosso país, mas uma pessoa que vê como, até de certa forma, reproduz até um certo racismo em relação a essas pessoas e a essas políticas, né? Então, um certo? Você está sendo não, né? bondoso, Medir a palavra, né? né?
é racista, né? Eu acho que é intencional essa espetacularização do ridículo, do nonsense, da falta de completa noção. Assim, tem algo por trás aí, sei lá, com a cortina de fumaça, alguma coisa. Eu acho que tem algo maior nessa necessidade de espetacularizar esses absurdos, né? E a gente tem que engolir isso diariamente, né? Então, vamos falar sobre quais os setores da sociedade que se articularam, que se organizaram em torno de uma oposição a essa situação. Quem foi aí que se moveu? A classe artística brasileira, ela já tinha uma capacidade de organização bastante grande, que inclusive foi ela que foi fundamental para que se barrasse a extinção do Ministério lá no governo Temer, né? Foi ela que, de maneira organizada, conseguiu ocupar órgãos ligados ao Ministério da Cultura para que ele não deixasse de existir. E por que isso, né? Haviam em curso uma série de processos de participação da classe artística brasileira, de todos os seus segmentos culturais, desde praticamente do começo do governo Lula, né? Esse processo estava em curso. Então, as pessoas que são ligadas ao segmento artístico passaram a se conhecer, passaram a compartilhar experiências, passaram a compartilhar até um certo know-how sobre como participar de editais, etc. E esse caldo de cultura, essa articulação, permaneceu viva e acabou impedindo que o Ministério fosse extinto lá. Eu acredito, e essa é uma hipótese, a gente nem trata disso no livro, assim, abertamente, mas eu acho que ainda há um certo caldo de cultura em curso, de organização desses setores mesmo, que inclusive se reflete na criação da Lei Aldir Blanc, né, para minimizar um pouco os impactos que a pandemia teve no segmento cultural. Eu acho que esse grau de organização ainda existe. Eu acho que ele é menor, eu acho que ele ainda está talvez um pouco mais fragmentado em relação ao grau que ele já teve lá atrás, mas eu acho que esse mesmo segmento, enfim, essa articulação de diferentes movimentos culturais, da classe artística, etc., que tem que fazer parte de uma reconstrução do Ministério lá na frente, inclusive. Essas pessoas têm que ser parte desse processo de recriação, e acho que, eventualmente, em governos progressistas, acho que essa discussão vai aparecer em algum momento. Isso já vai aparecer no primeiro dia de governo, né? Pensando em perspectivas futuras, né? A gente tem a cultura aí como a nossa identidade. E para mim, isso não é só um processo de desmonte, né? É um processo de destruição. E isso, para mim, é gravíssimo e seríssimo. Pensando para frente, no próximo governo, né, no próximo ano, o que você acha que é necessário para que a cultura se torne uma prioridade no Estado ou de uma política nacional essencial para o seu povo? Pergunta difícil, hein? Vamos lá, uma responsabilidade grande aqui nessa Não, resposta. essa daí eu acho essa que é aquela, né? fecha, assim, né? Aquela pergunta que Senhora. não quer calar. Que responsa, né? Então, Então, o que você vamos lá. acha, assim, que é Tá, necessário? vamos lá. Seja quem for que assumir o país, né, a partir do ano que vem, vai assumir uma condição de terra arrasada, assim. Acho que esse processo de reconstrução vai ter que ser do zero, e não apenas em relação à política cultural do nosso país, né? Acho que isso acontece também em relação ao meio ambiente e tal, mas enfim, não vou discorrer nesse sentido aqui. Agora, acho que são necessários 3 passos aí a serem dados para que a gente volte a ter uma política pública cultural efetiva no nosso país. E acho que o primeiro deles é a recriação do Ministério, né? Inclusive, o título do livro, né, fala sobre o fim do Ministério da Cultura. Acho que o primeiro passo nesse sentido tem que ser a recriação do Ministério. Agora, um segundo passo é que haja uma reflexão de que não basta você ter um ministério, né? O ministério pode ser uma estrutura oca sem conduzir qualquer tipo de política pública. Tem que recriar um ministério, mas um ministério que tenha, de fato, uma fatia significativa do orçamento para que ele possa conduzir e levar adiante políticas públicas que tenham impacto, que tenham efeito e que permitam mais pessoas a terem acesso à cultura, para além do fato das pessoas que vivem da cultura conseguirem viver da cultura, não terem que recorrer a outros mecanismos e outras fontes de financiamento para se bancarem e se manterem minimamente sobrevivendo. Acho que esse seria o segundo passo. E o terceiro passo, eu acho que seria você fazer esse processo com a participação da classe artística e cultural do nosso país. Não basta você fazer uma estrutura de cima para baixo, impor políticas, brigar por orçamento, sendo que aquelas pessoas que vão ser impactadas por aquilo não façam parte daquele processo. As pessoas têm que ser ouvidas, as pessoas têm que fazer parte desse processo de recriação. Acho que, tentando responder de maneira sintética e com toda a responsabilidade que essa resposta carrega, acho que seriam esses 3 passos a serem dados, eu acho. Sim, eu acho que
para isso, assim, está na hora de falar do livro, assim, no sentido, gente, olha, esse é o livro, e quem tiver interessado, o Rafael vai falar agora como é que faz para você adquirir. Claro. Eu adquiri, foi super fácil. Então, diga aí para nós os passos. Então, vamos lá. Como a gente publicou o livro por meio de uma editora independente aqui de Santos, a nossa ideia, como foi, a gente ganhou um edital municipal de cultura, a gente quis, de fato, publicar por uma editora cultural independente aqui de Santos, a gente mesmo tem feito a venda do livro. Então, primeiro, lógico, a gente fez uma distribuição de exemplares de maneira gratuita para um monte de biblioteca pública, um monte de órgãos de cultura que a gente achou que tinham que ter acesso, independentemente se conseguissem pagar ou não, e depois a gente começou a venda. E o boca a boca tem dado super certo. Mesmo com a gente mesmo fazendo a venda do livro, né? A própria Mônica tendo acesso ao livro, enfim, acho que é a prova disso. Então, para quem quiser comprar o exemplar, é só procurar ou eu ou o Lincoln nas redes sociais. No Instagram, principalmente, que tem sido a principal forma de contato com a gente. Quem quiser, é só me procurar lá. Eu estou no @RafaelPolitica, Rafael normal mesmo, com F, política com A no final, não político. Então, é Rafael Politica no Instagram. É só me adicionar, me mandar uma mensagem lá por inbox, olha, eu assisti o bate-papo seu com a Mônica, gostaria de comprar um exemplar e tal. A maior parte das pessoas tem comprado assim e tem pago via Pix e eu mesmo envio pelo correio. Assim, tá? Então, super tranquilo. Pelo Facebook também, quem quiser, eu tenho uma página pública lá no Facebook, que também é @RafaelPolitica, para quem quiser me procurar lá. Ou então, se você tiver no navegador, em Google Chrome, é só procurar facebook.com/RafaelPolitica. Então, acho que é isso. Acho que essas são as duas principais formas de contato, assim. Para quem conhece a Mônica, quiser meu telefone também para ter acesso mais rápido, mais fácil, também pode pedir. Enfim, acho que são essas formas. E você tem textos, outros livros, algo material, né? Acho que por ser um acadêmico, você pode, não sei, ter alguma, para o pessoal ter acesso, alguma referência de produções suas. Putz, eu já escrevi sobre tanta coisa, assim. Bom, logo antes da pandemia. Bom, então, procura na plataforma Lattes, então, né? Também. Lá pode ser uma boa, mas assim, logo antes da pandemia, por exemplo, eu lancei um capítulo de um livro que chama Crise da Democracia, que é organizado pelo professor José Álvaro Moisés, lá da USP, onde no meu capítulo eu falo um pouco sobre as transformações na classe política brasileira. Eu costumo escrever de vez em quando na revista Fórum também, que acho que todo mundo consegue ter acesso online também fácil, e principalmente sobre partidos políticos brasileiros, essa é a minha linha de pesquisa principal, então vira e mexe eu escrevo alguma coisa lá. Mas é o que você falou, assim, no meu lado está tudo lá, assim, né? Então, putz, tem texto sobre tudo, assim, entrevista sobre tudo. Tudo que me pedem para escrever ou para dar entrevista, se eu sei responder minimamente, eu costumo sempre aceitar os convites, lógico. Mas acho que é por aí, acho que é isso que eu tenho feito. Olha, gente, eu vou deixar aí, o Rafael vai me passar todas essas informações, então vai ser fácil vocês acessarem, né, Rafael? Então, agora a pergunta final e clássica do bate-papo, né? Como que você gostaria de finalizar o nosso bate-papo? Acho que essa talvez seja a pergunta mais difícil de todas que você fez, né? Mas o que eu tenho sempre procurado dizer, a partir inclusive das reflexões, né, que a gente conseguiu trazer no nosso livro, é de que a cultura resiste, independentemente de governos, independentemente de retrocessos político-institucionais, né? A cultura resistiu, mesmo depois de 21 anos de regime militar no nosso país, a cultura segue resistindo e segue também existindo, mesmo depois de 4 anos de governo Bolsonaro. Então, independentemente de retrocessos, a cultura vai seguir existindo e vai seguir resistindo. E acho que esse é o tipo de reflexão que eu procuro até me apegar no tipo de militância que eu tenho e também na divulgação do livro, de certa forma. Olha, apesar do título do livro ser o fim do Ministério da Cultura, e um registro histórico que a gente acha importante que seja feito, a cultura segue existindo e segue resistindo, independentemente de ter que deixar registrado em livro no momento em que a extinção do Ministério do nosso país aconteceu. Isso vai fazer parte da história e a gente pode, daqui para frente, refletir sobre isso tudo e melhorar, fazer melhor. Mas eu costumo dizer que a gente vai ter que construir, reconstruindo e mudando, né? Vai ser uma peleja. Sim, mas nós vamos de maneira conseguir. Permanente. Sim. Mas nós vamos conseguir, né? Rafael, nossa, um prazer. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua generosidade, viu? Agradeço muito. E para quem está assistindo, agradeço a presença que ficou aqui com a gente até o final. Se gostou, dá aquela curtidona. Também comentar, é muito legal para a gente entender o que vocês estão sentindo, o que está achando, né, dos bate-papos e desse em especial. E se não se inscreveu, se inscreve, toda aquela trajetória youtubiana que precisa ser feita, te convido a fazer.
Obrigada a sua presença, Rafael, e obrigada a todos. Imagina. Um beijo. Eu que agradeço. Beijo.